E estamos nós aí de volta. Agora nós vamos fazer, gente, aquela famosa bolacha de madeira, né? Que nada mais é como é uma bandeja em formato de tronco, né? E nós vamos fazer de EVA, tá? De uma forma bem fácil, bem simples. Eu acredito que vocês vão conseguir fazer aí na casa de vocês, no ateliê de vocês. Eu vou utilizar aqui uma base, ela tem 5 centímetros de diâmetro, tá? Essa aí era uma base de bolo com 10 centímetros de altura. Desculpa, ela não tem 5 centímetros de diâmetro, ela tem 35 centímetros de diâmetro com 5 centímetros de altura. Era uma base que tinha 10 centímetros e eu cortei no meio, uma base antiga. Eu não vou lixar, não vou fazer nada disso, porque vai ficar tudo tampadinho, não vai aparecer nenhuma imperfeição. Porque nós vamos utilizar um EVA grosso, mas se você não tiver um EVA de espessura grossa, que é 3 milímetros, 5 milímetros, você pode duplar o seu EVA. Eu já ensinei aqui no canal, eu utilizo a cola de contato, mas eu vou mostrar aqui para vocês também como é que eu fiz tudo direitinho, tá? Eu vou encapar primeiro a parte de cima, né? A parte dessa bandeja, geralmente dessa bolacha de madeira, geralmente é um tom pele, né? Um tom pele e na lateral marrom. E aí a gente faz uns efeitos para ficar com mais escuro, para ficar com uma característica de madeira, tá? Ó, vou deixar um recadinho, se você caiu de paraquedas aqui no canal agora, se inscreve, gente, não deixa de se inscrever, eu tenho reparado que muitas pessoas, a maioria das pessoas que assistem meus vídeos, são pessoas que não se inscreveram no canal. Então não deixe de se inscrever, de dar essa força, tá? Pra gente continuar trazendo mais vídeos para vocês, que eu sei que vocês gostam bastante dos conteúdos. E podem me deixar aí comentários, dicas do que mais vocês querem aprender, tá bom? E não esqueça de compartilhar, deixar aquele like pra mim, tá? Pra gente poder trazer mais novidades pra vocês. Então vamos lá. Nós vamos precisar aí do EVA pele e na lateral vai ser marrom, tá bom? Esse EVA aí é o de 5 milímetros que eu já tinha aqui, porém eu só tenho esse pedaço. E como eu resolvi fazer isso agora, a gente vai utilizar o que a gente tem. E assim, ele não vai dar, tá vendo? E como na lateral eu também não tenho marrom grosso, eu vou deixar ele pra lateral. O que que eu vou fazer? Vou duplar esse EVA, ele já é grosso, tá? Só que eu queria um marrom. Então o que que eu vou fazer? Eu vou duplar uma tira larga na espessura mesmo, um pouco maior. Como a minha base tem 5 centímetros de altura, eu vou cortar uma tira com mais ou menos uns 7 ou 8 centímetros, tá? Porque como a gente ainda vai esquentar, sempre encolhe um pouco. Então, eu vou cortar uma tira com uns 7 ou 8 centímetros de altura. O total do meu EVA tem 60 centímetros. Eu vou cortar 2 tiras, né? Ou 3 tiras, vai depender aí, não sei o que vai dar para essa base, porque essa base ela tem 35 centímetros de diâmetro, tá bom? E aí eu vou duplar, vou passar cola de contato no meu EVA pele, em cima do meu EVA pele, vou passar num EVA marrom, fino mesmo que eu tenho, e vou colocar por cima desse, para poder ele simular que ele é marrom. Aqui na parte de cima, eu vou utilizar um EVA branco. E eu vou fazer a mesma coisa, porque o branco que eu tenho também é de 5 milímetros. Eu vou duplar em cima a pele dele para poder ficar bem grosso. Agora, se você não tem EVA grosso aí, com a espessura de 5 milímetros, 4 milímetros, você vai ter que duplar. Você vai pegar uns 4 EVA, 5 EVA de 1,5 mm, o que você tiver. Se for de 2, dá para você duplar uns 3. Para ficar bem grossinho, tá? Precisa ficar bem grossinho, porque na hora que você for texturizar esse EVA, ele vai pegar bem a textura e aí é o segredo para poder ficar uma base bem bonita, bem texturizada, bem desenhada, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode deixar aqui no comentário, que eu sempre tô respondendo. Eu fiz a marcação no meu EVA e eu já estava cortando, só que eu me lembrei que eu tenho que fazer a duplagem antes de cortar o EVA. Por quê? Quando você dupla o EVA e você corta ele todo junto, ele se unifica, tá? Ele fica parecendo um só. Agora, se eu cortar, né, já o círculo aí, cortar 2 círculos e duplar, ele vai parecer que foi duplado, colado um no outro, entendeu? E quando a gente faz a duplagem e depois recorta, não parece que foi colado um no outro, beleza? Essa aí já é a tira, eu cortei uma tira grossa, tá vendo?
larga, depois eu divido ela no tamanho que eu quero. Ou a gente pode ir cortando pedacinhos e depois vocês vão entender melhor. Aqui, o meu EVA, ele já tá com a cola de contato, eu já ensinei aqui no canal como utilizar essa cola de contato. E agora eu vou duplar com outro EVA que também tá com a cola de contato, que é o branco. Foi como eu expliquei pra vocês lá no início, se vocês não entenderam agora, vocês vão entender. Muito cuidado na hora de colar, para não colar errado, não fazer prega, que depois que cola dá um problema. Eu tava falando com vocês e um negócio juntou aqui, quase que eu perdi o EVA, mas deu tudo certo. E aí, para você unificar bem essas duas partes, você precisa dar uma esquentadinha com o soprador, tá? E aí depois você mão para alisar bem, recortar pra gente começar a fazer a nossa peça. Aqui, ó, eu já tô cortando ele, tá vendo? Olha, ele fica unificado, fica bem juntinho mesmo. Parece que é um EVA com uma espessura grossa, tá? Então fica bem bacana. Vocês viram a marcação de lápis aí, mas ela não vai aparecer, eu coloquei ela pra baixo, tá? Eu só coloquei a marcação de lápis pra vocês visualizarem bem. E agora eu vou colar na minha base. Você pode colar com a cola quente ou com a cola que é essa minha que tá aí. A cola quente, você precisa utilizar aquela pistola pequenininha, tá? Que é mais fraquinha. Se você utilizar aquela pistola grande, grossa, você vai esburacar a sua base toda. Nessa cola de silicone, você tem que esperar um tempo para secar. O que que eu fiz? Eu passei a cola de silicone, coloquei o EVA e coloquei um peso em cima para deixar secar, tá? Na parte de baixo da minha base, eu também vou revestir. Revestir não, eu vou colar um tampo de EVA também, um círculo, tá? No caso aí, eu vou utilizar o EVA marrom, para ficar bonito, né, gente? Não ficar aquele isopor aparecendo embaixo. Então, eu vou colar também o EVA marrom na parte de baixo, né? Depois eu vou colar na parte de cima, para depois a gente fazer as laterais da nossa bandeja, beleza? Gente, esse EVA que eu vou colar o marrom agora na parte de baixo, pode ser um EVA fino mesmo, tá? Não precisa ser nada grosso, é só mesmo para ficar uma coisa legal e bonita, tá? Só para tampar mesmo o isopor. E aí, o grosso vai ser na parte de cima. Eu coloquei esse pele aí bem clarinho e depois a gente vai fazer umas pinturas, vai ficar bem bacana. Foi aí que eu já coloquei um peso e deixei secando, tá? Vai ter que deixar secando de um dia pro outro. Agora eu tô aqui com o meu EVA marrom, que eu já passei a cola de contato, tá vendo? Ele já tá com a cola de contato e eu passei no pele também. O que que eu queria? Eu queria um EVA marrom grosso. Como eu não tinha e tinha já o pele, eu não precisei duplar vários EVAs para chegar na espessura que eu precisava. Eu peguei o pele e duplei com um marrom fino para poder já ter um EVA grosso mais rápido, tá bom, gente? Mas se vocês não tiverem, como eu já falei no início, é só duplar uns 3 ou 4 EVA aí, dependendo da espessura do seu EVA, que ele vai ficar bem grossinho. Depois vocês vão entender por que ele tem que ser grosso, porque ele fica bem mais bonito, bem mais bacana mesmo pro resultado que a gente quer alcançar, tá? Esse meu EVA é um EVA que já tinha sido utilizado, eu cortei aí, eu já até ensinei pra vocês também. Não sei se eu já postei aqui no canal, mas eu acho que eu não postei, eu vou postar, tá lá no meu Instagram. É como fazer a coroa. Não, acho que eu já postei pra vocês aqui no meu canal, sim, postei sim. Como fazer a tiara da Mulher Maravilha. Então foi com esse EVA, então eu já tinha cortado várias tiaras com ele, né? Então ele já tava bem usado e só tinha esse pedaço. Agora eu tô fazendo a mesma coisa, liguei o soprador para dar uma ativada na cola, tá? Vou passar a mão para dar uma esticada aí, colar bem, uma selada, né? E pronto, gente. A gente já pode começar a cortar e a fazer a nossa peça. Olha que lindo que tá ficando esse efeito, gente. Então, aqui eu já tenho resolvi cortar, né? Com a altura, como eu já passei pra vocês. A altura, ela precisa ter mais ou menos uns... Ó, aí a minha tá com 6,5, mas coloca uns 7 centímetros de altura. Porque quando você esquenta, ele dá uma diminuída.
tá? E dependendo da altura da sua base, é bom sobrar mesmo um pouquinho pra cima. Pode cortar com 7,5, 7, 7,5, tá? Esse daí, ó, esse daí tá com 6,5. Por quê? Eu cortei com 7,5 e como ele já foi esquentado, ela diminuiu. Como agora só sobrou esse pedaço, eu vou ter que cortar ele maior, tá vendo, ó? Vou ter que cortar ele ao contrário, na verdade, para poder ele ficar do tamanho que eu preciso. Gente, esse efeito fica muito bonito. Olha como o meu EVA ficou bem grossinho, tá vendo, ó? Ficou bem grossinho. E agora a gente vai fazer, eu vou ensinar pra vocês a fazer esse efeito aí. Eu fiz, gente, com aquela, eu utilizei o ferro para esquentar, claro, e eu utilizei esse daí. Essa peça aí de texturizar, né? O pessoal utiliza muito no biscuit. E eu já ensinei até aqui no canal como texturizar. Fica muito legal, muito bacana. Ó, eu vou apertando bem para fazer bastante marcação. E como o EVA tá bem grosso, gente, ele marca muito. Tá vendo? Se ficar com essas bolinhas, você pode... Ele ficou tipo com umas bolinhas, tá vendo? Você pode ir passando que ela vai saindo, ó. Ó, ela vai saindo, ó. Você vai apertando e ela vai saindo. Umas são do efeito mesmo dessa peça, outras não. Outras é da cola que ela dá uma subida. Então você aperta que ela sai, tá? E aí você vai fazer isso em todo o EVA, tá? Você vai esquentar, depois você vai colocar. Agora, se você não tiver essa peça, tá? Esse marcador, se você não tiver, você pode fazer com um estilete, como eu ensinei na casinha da Macha e o Urso, tá? Que foram os vídeos que eu postei logo abaixo desse. Fica muito bacana, olha aí o resultado, gente. A marcação fica bem bonita. No EVA, esse daí, como foi duplado, deu as bolinhas. Viu que eu marquei no EVA que não era duplado, não deu as bolinhas. É por causa da duplagem mesmo, tá? E agora, nós vamos começar a montar. Olha aí, eu já colei um, tá vendo? Vamos começar a fazer essa montagem. A colagem, você pode... Eu comecei de uma forma e terminei de outra, porque você vai testando, né? E vai vendo como fica melhor, tá? Cortar assim em cima, eu não deixei ele reto, viu? Que eu fiz uns cortes meio irregulares, proposital, porque essas bandejas, ela não tem de madeira, o corte dela não é certinho, é irregular mesmo. Então, eu fiz uma diferente da outra, dei um cortezinho aqui, um piquezinho ali, e fui fazendo, tá? Fui fazendo isso em todos os pedacinhos. Por isso que a gente precisa ter uma margem aí no tamanho e da altura, tá? Porque depois a gente ainda vai fazer esses cortes para não dar diferença e ficar muito baixo lá na altura da base, beleza? A colagem aqui você pode utilizar uma cola quente, aquela bem fininha, porque se for essa grossona aí que eu coloquei, ela vai destruir a sua base. Eu, por final, gente, eu iniciei com a cola quente, mas eu desisti. O que eu fiz? Eu passei a cola instantânea na bordinha de cima do meu EVA, porque o meu EVA é muito grosso, tá vendo? Ó? Na bordinha de cima e na lateral, né? O primeiro eu tive que colar com cola quente, mas os demais eu fui apoiando, ó. E nessa fininha embaixo também dá pra você colar, ó. Passei aí nessa borda, depois na borda na lateral e na bordinha de baixo. Se você não, porque não pode passar no isopor, hein, gente? A cola instantânea não pode ir no isopor porque ela corrói o isopor, tá? No isopor você só pode passar a cola de silicone líquida que vai demorar mais a secar, mas você pode passar no meiozinho para não ficar sem nada, sei. A minha ficou bem firminha, bem colada, tá? Eu utilizo, já aloquei ela com bolo e tá normal, tá inteirinha. Nenhuma peça caiu, tá? A cola instantânea, ela cola bem. E aí é o resultado de como tá ficando, olha, gente. Tá ficando bem bacana, né? Essa parte bege de cima que tá aparecendo, ela, como se fosse... Eu gostei porque depois eu fiquei... Que eu olhei e tal... Cara, sem querer eu acabei fazendo como se fosse uma lasca de dentro mesmo do tronco, né, gente? Ficou bem bacana esse efeito. E eu gostei muito, eu amei, na verdade.
Espero muito que você goste também. E agora você vai acertando, tá? Se tiver muito alto, você vai acertando para também não ficar muito alto, tá? Ficar um pouquinho maior do que a base, mas também não muito alto. E vai tirando, mas não de forma reta, tá? Como eu expliquei para vocês, de forma irregular, e você acerta todos que você colar, para depois a gente fazer a pintura. Ó, gente, tem que dar para você colocar a cola quente no meio e depois dar uma levantadinha e colar as laterais, se você quiser fazer assim, tá bom? Pode fazer assim e como também pode fazer com a colinha de silicone, tá? E aí você vai fazendo isso ao redor de toda a sua base até o finalzinho. Se no final sobrar um pedacinho menor, você corta um pedaço menor. Olha como tá ficando bem bacana, bem bonito o resultado, né? Tá vendo essas lateraisinhas que tá aparecendo no EVA bege? Isso não é uma técnica de pintura. Agora com seu estilete, gente, a gente vai fazer uma marcação nesse EVA, tá? Você não vai cortar ele, mas você vai marcar bem, tá? É bom que seja um estilete que já seja usado, tá? A lâmina dele não esteja muito nova, porque você pode rasgar o EVA. Mas como ele é grosso, não corre risco de vazar no isopor, né? E aí eu vou fazendo um detalhe da parte de dentro do tronco, tá vendo? Eu comecei pela lateral, depois eu achei melhor começar pelo meio, tá? É mais fácil. E você vai fazendo esse detalhe como se fosse um caracol, né? Tá? Aí você faz. Não precisa ser nada irregular. Depois você pode fazer uns riscos também por dentro, ó. Vai fazendo uns riscos em todo a circunferência da nossa base, tá? Para poder dar mesmo um efeito de tronco. Na pintura vocês vão conseguir visualizar melhor, né? Olha aí, as marcações. Agora a gente vai fazer a pintura da nossa base. Eu vou utilizar tinta marrom, tá? Eu fiz uma misturinha, um marrom com preto, para poder ficar um tom mais escuro, né? Porque eu achei que só o marrom ficou claro. Gente, é tinta de artesanato, tá? Eu utilizo, não tô fazendo propaganda, tá? Até porque não tenho parceria com nenhuma dessas tintas, com nenhuma tinta, né? Mas eu sempre utilizo da Acrylex. Tem outras marcas também que eu tenho que agora eu não lembro o nome. Mas eu fiz uma misturinha. Coloquei marrom com um pingo da preta, tá? E aí eu com uma esponjinha fui passando por toda a lateral da minha base, tá? Eu fiz essa pintura aí por toda a lateral. Gente, na lateral eu também fiz uma pintura na parte de cima, porém não tava dando muito certo. Eu limpei com um paninho molhado, tá? E peguei um pincelzinho. Esses pincéis assim bem simples mesmo, escolar, tá? Que o pessoal utiliza muito para escola, né? Grossinho. E fui pintando a lateral do bolo, porque a parte de dentro eu vou texturizar, mas eu vou texturizar de uma forma mais leve. Então, gente, aqui eu vou utilizar uma tinta mais clarinha, tá? Para dar uma textura, né? Eu mostrei já para vocês a numeração do pincel, né? E eu vou mostrar agora a tinta que eu vou utilizar para texturizar a parte de dentro, que é essa camurça aí, tá? É até uma tinta de tecido, 525, mas o ideal é que seja de acrílica, tá bom? No caso, uma tinta PVA, tá bom? Agora nós vamos texturizar. Eu fui com a esponjinha mesmo espalhando. Você pode umedecer essa esponjinha para ficar mais fácil de espalhar. Também pode utilizar o lenço umedecido.
Então, para lateral, eu vou utilizar a tinta marrom. Essa é a tinta de PVA fosca, tá? Marrom. E a gente vai preencher essa lateralzinha do bolo, ó, tá vendo? Porque ficou aparecendo o pelezinho. E quando você faz isso, você também pode esfumar pelo meio para dar um efeito mais bacana. Existem vários tipos. Essa já é a marrom de tecido. Olha o tom, como é bem diferente um do outro. Então, eu fiz uma mistura, usei um pouco de uma, um pouco de outra, para poder dar esse tom mais rústico mesmo, tá? A de PVA tem a fosca e tem a brilhante. A fosca também é de um tom e a brilhante é de outro, ambas da mesma marca, tá? Mas olha isso aí. Essa com a tampinha azul é a brilhante, tá vendo? Todas têm a mesma numeração, a 531, tanto a de tecido quanto a de PVA fosca, quanto a de PVA brilhante. Porém, as nuances são diferentes. Então, eu usei as três para texturizar aí, tá? A minha base. Eu utilizei a tinta de PVA preta, tá? Para poder ir fazendo um esfumadinho também. Se você achar que ficou demais, você pode vir com um paninho úmido e limpando, tá? E agora eu tô dando uma esfumadinha com preto, né? Bem pouquinho mesmo, você vai limpando no seu paninho ou um papelzinho e vai esfumando. Fica bem bacana o resultado. E aí, gente, estão gostando do resultado? Olha que depois da pintura, esse detalhe, ele ficou mais aparente, tá vendo? Ficou bem mais aparente depois da pintura. Eu acho mais legal, o ideal é você pegar o soprador, né? E ligar em cima da base para poder... Essa textura que você fez, ela dá uma abertura e fica bem bacana. Bem bacana mesmo, eu gosto bastante do resultado. Tanto é que eu vou usar agora, ó. Fica mais aparente, fica mais assim com aquela cara, tá? E eu fui esquentando por toda a circunferência. Vocês vão notar que vai ficar assim mais profundo, né? A marcação. Gente, olha como é que ficou a nossa base. Ela ficou muito bonita. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu acredito que vocês vão achar bem tranquilo de fazer, não tem mistério. E eu vou deixar aqui no final desse vídeo como você pode utilizar. Eu já aluguei com bolo de casamento. Ela fica bem bonita mesmo, fica bem bacana. E com um bolo de casamento em cima, gente, um bolo branco. Fica muito lindo mesmo, fica aquela coisa rústica, chique. E vai ser sucesso, tenho certeza. Ó, gente, muito obrigada pela companhia de vocês, tá? Não esquece de deixar um like aí pra mim. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente!